Olá, que bom estarmos de volta com você. Estamos chegando já na lição de número 8 da nossa discussão aqui do livro de Deuteronômio. E o tema é Escolha uma Vida. Você sabe que nós estamos numa guerra, né? No grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, há a necessidade de se fazer uma escolha, né? Escolher a vida. E o que isso significa? Esse é exatamente o tema dessa semana. Deus propôs a Israel a bênção e a maldição, a vida ou a morte, Deuteronômio capítulo 28. E Deus pede que eles façam uma escolha. E ele diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas, Deuteronômio 30, 19. Então, esta escolha, não é, esse ato de escolher, essa faculdade que nós temos dentro de nós, ela tem alguns precedentes. E é sobre isso que eu quero falar hoje, que a nossa lição discorre. O primeiro tópico seria antecedentes da escolha, ou da capacidade de escolher. Nós também chamamos isso de livre-arbítrio, né? Deus criou o ser humano com este livre-arbítrio. Se ele obedecesse, ele viveria para sempre. Claro que essa obediência não é uma coisa mecânica, é fruto da própria operação de Deus nele. Então, se ele obedecesse, ele viveria para sempre comendo o fruto da árvore da vida. É o seu caso de Adão e Eva lá. Né? A árvore da vida nada mais é do que uma dependência que o ser humano tem de Deus. Né? A vida está nele e a vida que temos é conferida por Deus para nós. Né? Só que nós sabemos da história que Adão e Eva escolheram desobedecer, eles usaram o livre-arbítrio como algo mal para eles. Aliás, é bom que se faça um parênteses aqui e se diga que uma das coisas mais lindas que Deus nos deu é o livre-arbítrio, mas também uma das piores coisas que nós temos também é o livre-arbítrio, porque podemos escolher o bem, podemos escolher o mal e colher as consequências. Foi o caso de Adão e Eva. Né? Eles não tiveram mais acesso à árvore da vida e, portanto, morreram, né? E esta árvore, não é, nós entendemos isso pela Bíblia, que ela será restaurada na nova terra. O Apocalipse 2, verso 7, Apocalipse 22, 2 a 4, deixa claro que nós teremos de novo essa árvore da vida na nova terra. Ou seja, para sempre viveremos com Deus, mas para sempre seremos dependentes da vida que Deus nos dá. Então, aí não existe um meio termo nesta história, né? O ser humano precisa escolher entre Deus e o diabo, né? Entre o salário do pecado, que é a morte eterna, e o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, Romanos 6, 23. Né? Agora, num segundo bloco dessa semana, já que o assunto é Deuteronômio e tem tudo a ver com a história de Israel, o primeiro foi um bloco que abordou a questão do livre-arbítrio em aspectos gerais. Agora nós chegamos em Israel e a escolha, ou Israel e o livre-arbítrio. Né? Deus colocou diante de Israel o bem, né, ou o mal, Deuteronômio 30, verso 15. Essas palavras, bem ou mal, trazem as mesmas opções de Gênesis 2, 8 e 9. A palavra tov, para bem, e a palavra ra, em hebraico, para mal. São as mesmas opções que estão lá em Gênesis 2, que Adão e Eva também tiveram. Uma prova de que o livre-arbítrio dado por Deus pode ser usado para o bem ou para o mal, depende da sua escolha, da minha escolha. E Deus facilitou esta escolha para Israel quando disse assim: olha, esta palavra está bem perto de você, ou seja, eu estou falando com você, na tua boca, no teu coração, para cumprir. Ou seja, eu facilitei as coisas, na sua sabedoria, na sua didática maravilhosa, como grande professor que é Deus, ele já coloca para Israel as coisas facilitadas. Uma prova disso são os 10 mandamentos, né? Uma coisa simples de entender, de decorar, né? E que eles precisavam entender que esta era a vontade de Deus para eles. E é interessante que um livro chamado Parábolas de Jesus, página 333, por coincidência, diz o seguinte: todas as ordens de Deus são promessas habilitadoras. Deus não apenas deu ou dá os mandamentos, mas ele também nos dá poder, nos dá habilitação para poder guardar. Porque a pessoa geralmente fala: eu sou tão fraco, eu sou tão pecador. Mas você precisa, e eu preciso também, buscar diariamente o poder de Deus para que eu seja habilitado
para que possa guardar os seus mandamentos. Isso não é meu, isso é a força, o poder, vem desse Deus que nos ama. Né? E aí, concluindo, uma perguntinha daquelas que nós gostamos de fazer sempre no final. Né? O cerne, o centro, né, das nossas escolhas está na pergunta: a quem vamos adorar? Você concorda com essa pergunta? Eu concordo. A quem adoramos? Foi assim com Israel lá no passado e é conosco hoje. Nós não temos hoje os ídolos que eles tinham, mas nós temos muitos outros ídolos que nos tentam a nos afastar de Deus e adorá-los. Somente Deus é digno de adoração e serviço. Israel, que estava rodeado desses falsos deuses, foi alertado para não escolhê-los. Né? Deus diz assim: guardai-vos, que o vosso coração não se engane, né? E vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Deuteronômio 11, verso 16. Mesmo assim, Israel sucumbiu diante das tentações. Mesmo assim, nós também sucumbimos diante dos deuses que nos apresentam. E é interessante esse verso aqui, que ele diz o seguinte: olha, guarde o vosso coração. Né? O coração, na mentalidade hebraica, era a sede da razão. Diferente de nós hoje, que entendemos mais o coração como alguma coisa da emoção. Porque dali era a saída da vida. Né? Então, ele aqui está dizendo o seguinte: fique esperto, né? Usando o linguajar de Jesus, vigiem, porque às vezes a gente entra numa falsa adoração e nem percebe, né? E aí você vai para Apocalipse e você vê que isso é muito real no tempo do fim, né? Apocalipse 13 fala das duas bestas, né? A besta do mar, a besta da terra, né? O anticristo, que no tempo do fim vai exigir um tipo de adoração. E aí nós precisamos fazer uma escolha. A quem vamos adorar? A besta ou o cordeiro do Apocalipse? Qual será a nossa decisão? Pense nisso, converse com os seus aí e a gente se reencontra na semana que vem. Um abraço e até lá.